Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Chegamos na lição de número 10, onde nós vamos tratar sobre ética cristã e vida financeira. Vamos falar a respeito deste tema baseado no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 14, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 ao 10. E a nossa verdade prática é Isaías 55, verso 2, parte A. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Verdade prática. As finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. A lição de hoje vai tratar sobre a economia bíblica na vida do crente, onde nós temos o primeiro ponto tratando sobre a teologia da vida financeira. Uma vida equilibrada diante das condições financeiras, o perigo do amor ao dinheiro, os meios honestos de ganhar dinheiro, onde vai tratar do trabalho, como administrar o dinheiro, onde nós temos várias questões que iremos tratar sobre a fidelidade na casa do Senhor e também, finalizando, nós vamos falar sobre as prioridades e evitando as dívidas. Amados irmãos, é um assunto que para muitos se torna polêmico por falta de conhecimento, por não conhecer se realmente a Bíblia fala ou não fala de dinheiro. Há muitas pessoas, por não conhecerem o que está escrito, fica apenas colocando no Face os seus debates loucos e não chega a um denominador comum. Haja vista que o mestre, o professor, deve ensinar sempre olhando para os retrovisores, porque sempre vai ter um diabo atrás querendo exatamente levantar o dedo e apontar pedindo o versículo bíblico para provar onde está escrito na Bíblia a respeito de dinheiro. É interessante notar que o assunto hoje vai tratar de várias situações financeiras. Nós vamos logo para o Gênesis, onde Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, onde nasceu seus filhos, e como eles viveram felizes dentro de um jardim onde Deus plantou num lugar chamado Éden. É interessante notar que Deus havia dito para Adão para ele lavrar e cuidar da terra. Haja vista que Deus já havia plantado antes de tirar o homem, ou seja, nós temos a região do Éden, e Deus plantou no Éden um jardim. E aqui Deus faz o homem e coloca o homem no jardim. E nesse jardim nós temos várias árvores que Deus havia plantado. A árvore boa para se comer, a árvore agradável à vista, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus havia colocado no jardim o homem. Então o homem havia sido feito fora do jardim, mas o homem havia sido feito diante da face do Senhor. E Deus pôs, por isso que o versículo diz que Deus pôs no jardim, no lugar aonde Deus havia plantado. Porque quando o homem peca, o homem é lançado novamente para fora do jardim.
e o homem fica diante da face do Senhor. E disse Deus que ele vai descer ao pó da onde foi tomado. É interessante notar que a Bíblia diz que descia um rio e fazia 4 cabeceiras, da qual fazia um quadrante aonde regava toda a terra. Isto mostra que esses rios eram exatamente os rios aonde Deus ia trazer a riqueza material para o homem no Éden. Com isso nós podemos ver que logo em um desses rios, onde a terra chamada de Havilá, Deus havia colocado muito ouro. Está escrito isto. E com isso, a necessidade de Adão cultivar a terra, Deus havia colocado surpresas no meio da terra de Havilá, aonde há muito ouro, para que Adão pudesse agora enriquecer de uma forma achando mineral. Mas a riqueza de Adão estava a priori na riqueza espiritual. Era a riqueza espiritual, aonde Deus vinha na viração do dia, e Deus já havia produzido o mantimento para o Adão sobreviver, embora Adão pudesse trabalhar por causa do cultivo que Deus havia ordenado que o Adão cultivasse, fosse um agricultor, cuidasse da terra. Então nós vemos que não havia necessidade do Adão sobreviver trabalhando. Deus havia planejado o Éden como um deleite espiritual. Deus havia colocado o homem já para desfrutar daquilo que Deus já havia feito de antemão. Deus havia plantado uma casa, várias árvores para o homem comer e servir de mantimento. Mas quando o pecado chega, afastando o homem de Deus, agora o homem para comer terá que suar muito. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora nós imaginamos agora um caos advindo do pecado. Haverá criação de espinhos e de abrolhos, aonde o homem comerá agora com suor, com dores, o amargo sabor dos abrolhos, e os espinhos mostrando a real certeza da presença de Satanás no meio do governo do homem, porque Deus havia se retirado. Com isso, irmãos, a vida fica difícil, porque o homem agora vai ter que trabalhar para comer. Por isso nós temos várias recomendações que o homem tem que acordar cedo, tem que ir ter com as formigas, tem que procurar trabalhar. Agora é necessário o equilíbrio. Sim, nós estamos falando sobre a área financeira. O homem precisa trabalhar. Então nós podemos ver logo aqui este equilíbrio. A Bíblia diz que Deus é o nosso patrão e Ele entregou aos seus servos bens. E esses bens são a priori espirituais. São bens que quando nós servimos a Deus no seu reino, nós temos a fé, o amor, a espiritualidade, nós temos os dons do Espírito, a paz, e com esses bens, Deus vai trabalhar na nossa vida exatamente na área dos talentos. Então nós temos os talentos que vão ser trabalhados de acordo com o nosso patrão, que entrega o nosso, ou seja, o nosso patrão é o nosso Deus, que entrega os seus bens aos seus servos. Com isso, esses bens na forma espiritual de paz, de graça,
de graça vai sobreviver sobre os nossos talentos, aonde uns têm 5, outros têm 2 e outros têm 1. E na forma de talento, com os bens adquiridos do Senhor, que é produzido pelo fruto do Espírito, por exemplo, a paz. Quem tem muita paz, quem tem muita segurança, pode, através dos talentos, dessa paz e dessa segurança produzida por essa paz, ele pode aperfeiçoar esse talento exatamente em faculdades de ensino. E com isso, ele pode transformar os talentos exatamente em quê? Em dinheiro. Tudo isso através dos talentos, aonde o Senhor trabalha para que o homem consiga a sua finalidade. Sabemos que hoje todos vivem em função do dinheiro, seja ele o padre, a freira, o pobre, o rico, aquele que vive de engano, o honesto, todos vivem em função do dinheiro. Jesus vai mais na frente ensinar sobre aonde estiver a vossa riqueza, aí também estará o vosso coração. Nós vamos ensinar um pouco sobre isso lá na frente. Mas com isso nós podemos ver que para chegar no dinheiro é preciso exatamente trabalhar no talento que Deus havia já dado. Quando a pessoa gosta de fazer um doce, um bolo, e entrega assim de mão beijada e todo mundo gosta, ele não sabe o poder que está sobre a sua vida, que é o talento, o talentoso, alguns cheios de graça que fazem os outros rir, não sabe ele que esses talentos podem produzir dinheiro. Aqueles que têm a arte de ensino, de ser um professor, não sabe ele que através desse talento que o Senhor tem te dado, também pode produzir dinheiro. Todos sabem que Deus entregou 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. São talentos distribuídos, e no texto bíblico foram 3 pessoas que receberam talento. Entre eles nós temos um talento extraordinário, que é exatamente do comércio, da venda, da indústria, aonde as pessoas fazem suas metas e trabalham em cima delas para conseguir o dinheiro. Então, meus irmãos, com isso nós podemos ver que de um modo honesto o Senhor abençoará através da fé, que é uma bênção. Então a fé é importante, porque é um dos bens espirituais para conseguir o dinheiro. Porque é a fé que trabalha nos talentos, aonde as pessoas creem, acreditam que vai conseguir vender, que vai conseguir a meta e assim adquire dinheiro. Com isso, quem tem fé vive melhor do que aquele que tem dinheiro, porque ele não vai jamais mendigar o pão e jamais vai ser aqueles que andam itinerantes, mendigando, pedindo uma coxinha de galinha, um prato para comer, um pouquinho de café, porque não descobriu ainda o valor do talento que ele tem. Se ele faz um bolo, colocam exatamente à disposição do público e todos vão gostar do seu bolo, porque alguém já chegou na sua casa e já provou e aprovou, e assim notificou, e os teus vizinhos da sua vizinhança poderá certificar e você será um verdadeiro doceiro. Com isso você transforma os seus talentos em dinheiro e você é abençoado. Glória a Deus. Há um poder na força da terra. Com isso, Jesus, ao contar sobre a parábola do bom semeador, ele diz que o semeador saiu a semear e ele mostrou que a força da semente
tem 3 marchas. Isso colocando na terra. Então, dependendo da terra, nós vamos ver 30, 60 e 100. O que é isso? É que na produção existe 3 velocidades. Quando alguém produz, ele pode produzir 1 a 30, outros 1 a 60, outros 1 a 100. A bênção de ter 100% na produção é decretada no homem que Deus havia dito a Abraão: "Se tu uma bênção". A bênção não está nas coisas, está no homem. Porque quando Abraão saiu da Mesopotâmia, um lugar, Ur dos Caldeus, lugar rico, fértil, e saiu para uma terra desértica de Canaã, aonde foi amaldiçoado no tempo de Noé, ou seja, quando Noé teve os filhos e amaldiçoou a Canaã. Lembra desse episódio? E Deus havia dito que a terra ia manar leite e mel. Quando o Abraão chega na terra de Canaã, se depara com uma grande fome. Ele não havia descobrido o valor de Deus na própria vida dele, porque aquele que obedece a Deus não precisa descer ao Egito. Sempre traz problema. Sempre a Agar chega e vem com ele para dar problema lá na frente. É necessário obedecer, porque a bênção está no obediente. A bênção não está nas coisas. As coisas são as consequências que vêm para o obediente. A busca do reino de Deus está em primeiro lugar. As coisas é que vêm em segundo lugar. Então elas vêm. Então o profeta não pode sair profetizando bênção para todo mundo. O profeta, ele profetiza a bênção para aqueles que hão de obedecer, ou seja, aquele que é obediente. Ou seja, a bênção é condicional. É isto que eu quero dizer. Ela é condicional. Se for obediente, a bênção te seguirá. Nós observamos na história de Isaac uma grande surpresa. Que quando Isaac não desce ao Egito, mas obedece a Deus de ficar na terra, da qual os seus inimigos o invejaram, e empurraram Isaac para a demais terra, e o Senhor sempre abençoava a terra aonde Isaac colocava a planta dos seus pés. E a Bíblia diz, irmãos, que Isaac, na ocasião da bênção de Deus sobre a sua vida, ele plantou na terra, e a Bíblia diz que naquele mesmo ano a terra produziu 100 por 1. Então, nós vemos que há uma bênção completa para aqueles que servem a Deus. Muitos só vão conseguir 1 por 30, porque eles ficam no prejuízo dos 70. Outros só vão conseguir 60, porque vão ficar no prejuízo do 40. Mas aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus, aqueles que sabem tributar honra e glória ao nome do Senhor, ele está na bênção de 1 por 100. Porque há um reconhecimento da parte de Deus que, ao produzir a terra 100, passa do limite dos 90. Porque deveria ser 30, 60 e 90, mas Deus diz que é 100, para aproveitarmos o reconhecimento dos nossos tributos na casa do Senhor. Glória a Deus. Há um grande problema
com o Deus falso Mamon, porque desde o começo da história, Mamon tem engordado muita gente. Não é difícil encontrar muitos líderes com uma gordura em excesso, mostrando o tamanho mesmo da sua própria morte. Porque o Mamon acaba, engorda todos os que o aderem este Deus. Logo no início da história da humanidade, nós vemos o Abel e o Caim. Então, o Abel ofereceu a ovelha, o louvor, a adoração, a música. Com isso eu quero dizer que o Caim, depois com o ciúme e a inveja, porque a inveja ela é comunista. A inveja é comunista. O que é isso? Veja. A inveja quer exatamente que todos sejam pobres. Por isso que ela quer trazer essa tal de inveja, o que? A pobreza 3 vezes, isto é, na economia, na comunhão e no amor. A inveja quer exatamente que todos sejam pobres, estejam na miséria. Então ela é verdadeiramente comunista. Não caiamos nesta malha. Então, amados, como nós estávamos falando, a inveja de Caim foi quem exatamente assassinou seu irmão Abel. Com isso, as vocações que estavam em seu irmão foi verdadeiramente assaltada. Vieram para Caim. Veja que a história de Abel termina. Então quem vai dar prosseguimento na raça humana? Então quem foi que ficou com louvor? Quem foi que ficou com a oferta? Isso aqui é terrível, irmão. Porque até hoje está na mão de Caim. É preciso que os cainitas estejam no culto e aquele que é o Enos, que está na direção do louvor, que depois que Adão gerou com Eva, o Caim, o seu primogênito, depois o Abel, é necessário geração do Sete, para que do Sete nasça o Enos, e o Enos venha trazer a adoração. É o Enos que veio invocar o nome do Senhor. O mundo são os Caíns. Existem muitos Caíns também na igreja, que é preciso eles reconhecerem exatamente ao Senhor, porque é no louvor e na adoração que nós reconhecemos os tributos a Deus. Não se solta, os Caíns não soltam o tributo, não solta a oferta, não solta o louvor, sem antes de se arrepender. Mas é difícil para Caim. É muito difícil para os Caíns. Os Caíns perguntam logo, onde está escrito? Qual é o versículo? Onde está escrito sobre dinheiro na Bíblia? Onde está escrito sobre oferta, dízimo, primícias? São eles que gostam de apedrejar, são eles que gostam de usar Facebook para jogar pergunta. E ali os carnais vêm sobre as suas próprias perguntas e os Caíns sugam verdadeiramente dos outros, que só pertence a Deus o louvor, a adoração, a oferta, que hoje está nas mãos de Caim. E é muito difícil para um dirigente de culto
chamar o povo à adoração verdadeira. Porque o mamon está presente. Porque Jesus havia dito que se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Então, há uma direção no culto para o louvor. Há um pregador a pregar a mensagem. E a diferença do dirigente do louvor para o pregador é que o pregador vai levar o povo a adorar e dar glória a Deus. Só assim Jesus consegue tirar uma oferta do coração dos Caíns. Só assim Jesus consegue tirar, vamos desenhar aqui, riquezas. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Então Jesus, ele pede uma oferta. Irmãos, a oferta que Jesus pede, em primeiro lugar, é espiritual. Eu posso fazer a minha oferta com dinheiro, com aquilo que eu tenho, na disposição do meu coração, com liberalidade. Mas há um princípio espiritual por trás da ação, do tipo, daquilo que eu faço, do real. Então, antes daquilo que eu vou apresentar na realidade, precisa ser apresentado na espiritualidade. Isto é, primeiro tem que ser apresentado no coração. Então a oferta, ela precisa morrer duas vezes. A primeira no coração e a segunda no altar das ofertas. Porque muitos fazem no altar da oferta e ela é apresentada viva. Depois o camarada se arrepende, quer comprar de volta e o pastor deve devolver essa oferta, porque ela está viva. Jesus, ele nos ensina, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Então, coloque uma oferta no altar do Senhor, assim o seu coração estará livre para adorar o Senhor. Há muitos salmos que falam sobre o sacrifício de louvor. Esse sacrifício de louvor, irmãos, muitas das vezes é exatamente, com certeza, da tribulação da vida humana. Quando as pessoas são perseguidas e elas conseguem, mesmo sem nada, em dificuldade, como a nossa lição é financeira, então as pessoas ainda conseguem adorar a Deus em meio às lutas. Com isso, elas adoram a Deus com sacrifício de louvor. Na grande tribulação, irmãos, já está dizendo, grande tribulação. O anjo de Deus vai se apresentar e vai dizer, rendei-lhe graça e dai glória a Deus. As pessoas só vão conseguir ser salvas se tributar adoração a Deus. Amados irmãos, o tributo é essencial na adoração. Por isso que os primogênitos, os primeiros, os nossos pais, desde Adão e de Eva, aprenderam a tributar ao Senhor. Então a adoração vai com tributo. A adoração vai com ofertas. Primeiro no coração, segundo em realidade. Não adianta chegar com a oferta viva se ela ainda não morreu primeiro no coração. Glória a Deus. Há duas formas para se pagar o tributo. Então, o tributo, nós vamos ver as duas formas. Uma na forma de lei e a outra na forma da graça. Então, na forma da lei,
nós vemos esse tributo sendo a força. Por quê? Porque precisam de cobradores. Cobradores. Por quê? Porque tem aqueles que são contra. Aqueles vão dizer, onde é que está escrito? Onde é que fala de dinheiro na Bíblia? Então, eles vão ser contra e às vezes vão até espancar. E muitos líderes vão usar a lei para que a pessoa venha ofertar, tributar, dizimar, primiciar a Deus. Com isso, esta guerra falando do mamon no coração dos cainitas, vai acontecer morte espiritual. Vão apedrejar, vão espancar. Por quê? Porque eles não vão aceitar exatamente tributar ao dono da vinha, daquele que lhe deu trabalho, daquele que lhe deu fôlego, vida, pulsação no coração, batidas, sem precisar de pilhas ou algo automático. Deus nos deu uma vida totalmente sem nenhum tipo externo desse mundo para funcionar. A nossa vida é exclusivamente dependente de Deus. Por isso que Deus, ele coloca a imposição do tributo, da nossa adoração, da nossa comunhão, aonde nós podemos apresentar no altar do Senhor. Então tem aqueles que estes são os outros que não são esses. Os outros lavradores não vão precisar de cobradores, porque eles vão enviar. Ou seja, no tempo próprio, na hora que chega o fruto, aonde ele faz o balanço, aonde ele trabalha nas metas e tem os seus lucros, ele já envia no tempo dos seus frutos. Então, o segundo, aquele que está na graça, não precisa ninguém pegar um revólver, entre aspas, e colocar na cabeça dele para ele tributar. Ele reconhece, porque eles são outros lavradores, porque é o da graça. Eles vão enviar o seu tributo de uma forma voluntária. É o que Paulo diz. Paulo fala que nós devemos fazer voluntariamente, de coração. Porque não adianta a oferta chegar viva se ela não morreu no coração. Então, veja, meus irmãos, aqui, é muita luta para aqueles que são contra tributar. É preciso o líder colocar um obreiro para falar 10 minutos, 1 hora sobre dinheiro na igreja para poder ele tributar. Sempre vai haver exatamente espancamento, sempre vai haver apedrejamento, porque eles não vão querer abrir mão do tributo, primeiro da honra e da glória ao nome de Jesus. Porque antes da ação vem a nossa espiritualidade. É ela quem confirma o tipo daquilo que nós ofertamos. Então, muitas das vezes, as pessoas, o culto está ruim, mas só que ele, quando contribuiu, só colocou 10 centavos. Como é que o culto pode estar bom desse jeito? Não estou falando aqui de viúvas, de que não tem, daquelas pessoas que têm necessidade. Estou falando daquelas pessoas que têm. Então, fica aí a dica, porque, o coração, Jesus disse, se as vossas riquezas aumentam, então as riquezas estão aumentando. Então não coloque nela o coração, certo? O que é isso? É que quando se chega no altar do Senhor uma oferta,
ele está livre. Ele está livre para adorar o Senhor. É por isso que muitos cantores chegam com seu violão para louvar o nome do Senhor. E as pessoas ficam com a mão levantada, já com o coração aberto, pronto para a ministração da oferta em seguida. Tudo isso, irmãos, é dentro dos padrões estabelecidos no Senhor. Não adianta só falar em dinheiro o culto todinho. Por isso que muitas igrejas enriquecem, porque só fala em dinheiro. Nem 8 e nem 80. É preciso um equilíbrio. A igreja precisa ensinar sobre família. Não só sobre família, mas também deve ensinar sobre Deus, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a heresia, sobre a oferta, sobre todos os aspectos da teologia sistemática. Com isso, nós aprendemos, como Paulo, a apresentar exatamente o nosso Deus, porque ele é um Deus que se apresenta de uma multiforme sabedoria. E devemos ensinar todo o conselho de Deus. Então, se você só ensina uma matéria, dedique-se a outras matérias. Porque Deus usará você tremendamente em vários aspectos dentro dos conselhos estabelecidos pelo nosso Deus. É importante nós sabermos isso. Então, meus amados, a Bíblia diz que nós temos a unção dos santos e sabeis tudo. E o que é unção? É aqueles... o que é unção? Unção é uns são e outros não são. O que é isso? É que existe o camarada que ele só quer dar glória para ele. E Paulo, ele recebeu do Senhor uma advertência, um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse das excelências das revelações que o Senhor havia revelado a ele no terceiro céu. Então, o espinho na carne de Paulo, que o texto mesmo diz que era um demônio esbofeteador para pegar Paulo em qualquer fraqueza da qual ele viesse a estar em qualquer lugar. Mas Paulo recebeu do Senhor a graça e disse Deus que a minha graça te basta. É necessário nós reconhecermos que toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Há muitas pessoas que lideram e no meio da sua mensagem ele fala do seu carro, da sua casa, da sua família, ele fala dos seus bens, da sua conta bancária, da sua roupa, do seu paletó, ele fala das suas terras, das suas mansões. Com isso, no céu o seu nome está queimado. É terrível para aquelas pessoas que procuram apresentar-se a si mesmo e não dar glória a Deus. O demônio esbofeteador pegará, infelizmente, os que não dão glória a Deus, essas pessoas na primeira fraqueza que ele tiver. E o demônio não terá piedade. Por quê? Porque aquele que reconhece as revelações da manifestação do Espírito Santo na igreja, ele glorifica ao Deus Todo-Poderoso. Só reconhece isso quem é filho do Todo-Poderoso Deus. Com isso nós aprendemos, irmãos, concluindo aqui, é que a única maneira, ou uma das únicas maneiras da pobreza espiritual e também material, é a perversão sexual. Isso tem trazido uma pobreza infinita nos lares. É aqui que nós vemos que essa pobreza que vem através
da perversão sexual. Por isso que a necessidade do casamento para evitar essa perversão sexual. Por quê? Existem várias coisas contrárias à natureza, e uma delas é exatamente sexo com familiares, isto é a pessoa praticar exatamente um incesto, como aconteceu com Ló e as suas filhas. Então nós vemos, amados irmãos, aqui nesta conclusão, que Deus abençoou o casamento. Por quê? Porque o homem, dentro do casamento, ele tem um poder de multiplicação. Ele tem um poder para multiplicar. Com isso, ele, ao reconhecer dentro desse casamento o tributo e a honra devida a Deus, ele passa a prosperar. E com isso, com a bênção de Deus, porque Deus abençoa aqueles que se multiplicam, Deus não abençoa relacionamento homossexual, lésbico, não, porque esses não multiplicam. Deus abençoou os animais, porque eles se multiplicam. Deus abençoou o homem e a mulher, porque eles se multiplicam. E Deus santificou o sábado, para concluir, e fez no sábado uma oferta, porque santificação é entregar uma oferta. E a oferta foi entregue, que era a oferta antes da fundação e desde a fundação do mundo. Esta oferta não é outra senão o Senhor Jesus Cristo, sendo entregue pelo Pai antes da criação de todas as coisas. O Pai projetou o mundo e antes do mundo vir a existir, Deus já no seu coração entrega Jesus para que a criação pudesse ter exatamente garantia de retorno para a glória do nome do Senhor, para que a criação pudesse ter redenção, porque o Pai ofereceu primeiro no coração o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus vem no Éden, ele vem como tipo, porque haverá uma realidade lá na frente de que ele morrerá na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Então o próprio Deus nos ofertou o seu próprio Filho. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Contribua com esse canal, amados. Vem nos abençoar através das suas orações, apertando nesse like, se inscrevendo no canal, compartilhe na sua rede social e também faça uma doação. Pratique as boas obras. Precisamos continuar esta obra, fazendo exatamente cada um a sua doação. Nós estamos ainda fazendo os nossos vídeos extra. As pessoas que já contribuíram e ainda não receberam o seu vídeo extra, pode nos comunicar aí nos comentários. Nós estamos enviando o nosso vídeo extra através do YouTube de um modo privado, para as pessoas que fazem as suas doações, e de uma forma voluntária também, nós também doamos este vídeo extra para os irmãos. Com isso é uma forma de ajudar, exatamente no alargamento desta tenda, onde precisamos colocar uma mesa, onde precisamos colocar prateleiras. Nós estamos continuando com esta obra. Amados irmãos, creio na vitória e vamos para frente, porque Jesus é aquele que garante a prosperidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.